Alô, alô, planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Renato, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. A história Pinóquio foi escrita por Carlo Collodi em 1882, chamada As Aventuras de Pinóquio, onde ele conta a história de um velho mestre carpinteiro que construiu um boneco de madeira. Esta história simples é salpicada com considerações de ordem moral e da evolução da pessoa, que faz da história um relato iniciático, em que Pinóquio se vai desprendendo de seus muitos defeitos até se tornar um verdadeiro ser humano, uma criança, neste caso. Poucas pessoas sabem que o Pinóquio, o boneco de madeira, saiu da mente e da criatividade do escritor italiano Carlo Collodi. Não é um conto de fadas. Na verdade, seu comprimento é um romance, mas a sua trama infantil, insuspeita, é nada mais do que o veículo através do qual Collodi destina-se a entregar uma mensagem profundamente espiritual, iniciática, esotérica e de desenvolvimento pessoal. Na verdade, a primeira coisa que gostaria de salientar é que o autor Carlo Collodi foi um membro da Ordem Maçônica, uma instituição que guarda e estuda as antigas tradições herméticas atribuídas a Hermes Trismegistus e é considerada uma das mais importantes instituições esotéricas até os dias de hoje. Walt Disney, que esta história imortaliza no filme de animação e cujos desenhos representam mais do que qualquer outro boneco e os outros personagens, também foi um irmão Rosa Cruz. No contexto conturbado da reunificação italiana, liderada por outro irmão, José Garibaldi, Collodi escreveu As Aventuras de Pinóquio, publicado em 1882. Uma análise superficial do trabalho revela uma apologia para a educação e uma denúncia do vício e da ociosidade, ideias próprias da cultura ocidental, mas que são inevitáveis mandatos para encomendas para as ordens esotéricas. Vamos rever a história e marcar em negrito algumas palavras que são muito esclarecedoras do ponto de vista esotérico e maçônico em particular. Gepeto, um velho mestre que usa avental, sempre sonhou em ter uma criança, de modo que, ao ver brilhar no céu a estrela azul, fervorosamente pediu que seu desejo fosse concedido. Naquela noite, enquanto dormia, Gepeto, apareceu a fada azul e deu vida ao boneco, e o advertiu a se comportar bem, para se tornar um menino de verdade. O compreendemos a partir da ideia de ser um homem de verdade, outra ideia inspiradora das escolas de iniciáticas. Para aconselhamento sobre seu comportamento, chamou o grilo falante como sua consciência. O trabalho consciente de desenvolvimento pessoal é também um ideal hermético. Não nos esqueçamos de que Pinóquio foi trabalhado à mão pelo carpinteiro, que elaborou a partir de um pedaço de madeira, criando mesmo um boneco muito bom, graças ao seu esforço. Na maçonaria se trabalha para dar forma a uma pedra. Gepeto construindo Pinóquio. Os fios que movem o destino do boneco são semelhantes aos fios do destino que movem as pessoas. Daqui para lá e vice-versa, quando desenvolvemos a consciência. Assim então, Pinóquio, com falta de consciência e surdo aos ensinamentos do grilo falante, que é outro mestre, provou ser amoral e estúpido, verdadeiro orgulho do mundo cruel. Poderia dizer que Pinóquio estava vivo, mas ainda não tinha livre-arbítrio, estava dormindo, permanecendo em um estado de torpor semelhante às pessoas no dia a dia. Não usava sua consciência, desconhecia o sendero da virtude e a libertação, uma espécie de morto-vivo. O esoterismo ensina que, infelizmente, a imensa maioria dos seres humanos são como Pinóquio. Eles seguem o caminho mais fácil, deixando-se guiar por quem falar mais alto e não sabem que existe algo melhor, algo que nos conecta com níveis mais elevados de consciência. Um pesquisador maçônico chamado Rudyard Kipling
um dos maiores escritores britânicos de todos os tempos, disse: "A verdade é que existem apenas 2 tipos de homem em todo o mundo: os poucos que já perceberam o esquema divino poderoso e as imensas massas que ainda não o conhecem. Os últimos vivem para eles mesmos e estão muito escravizados por suas paixões. Os primeiros vivem para Deus e para a evolução, que é a sua vontade, independente se são chamados budistas ou hindus, muçulmanos ou cristãos, ou pensadores judeus. Nessa perspectiva, Pinóquio é o escravo dos seus eus. Este é um ego hipertrofiado, produto de distintos vícios que foram acumulados. Suas mentiras fazem crescer o nariz e as orelhas de burro depois, tal qual remidas nas antigas fábulas gregas. Esta é uma alegoria física de todos os agregados psíquicos que os acompanham. Pinóquio e o grilo falante. Uma e outra vez, Pinóquio, pela lei da causa e efeito, sofre as consequências de suas más ações, que conduzem uma vida desgraçada, onde o boneco paga com o sofrimento do karma que há sido gerado. Quando a vida de Pinóquio não poderia ser mais insuportável, é engolido por uma baleia. Este episódio, que evoca claramente a história bíblica de Jonas, vem a ser no simbolismo maçônico da Câmara de Reflexões que representa a descida ao centro da Terra. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e 3 noites. Não se esqueça que o Filho do Homem, também como Pinóquio, era um iniciado, filho de um mestre carpinteiro. Como acontece com qualquer tradição esotérica válida, o importante é a morte mística. À luz de uma vela, Pinóquio medita sobre o seu destino e decide mudar, deixando para trás o seu passado de inconsciência. Finalmente, o boneco é expelido pela baleia para o mar, onde a água atua como um purificador, limpando interna e externamente a Pinóquio. Disse, quando alguém está imerso em uma corrente de água, renasce para uma nova vida. Esta prática é comum em muitas tradições religiosas e do batismo cristão. A tradição que remonta às origens egípcias do rito de Melquisedeque. Maçonicamente, tem a ver com a lenda do 3º grau e o mar de bronze. Pinóquio, no entanto, não sobrevive à fúria do oceano e, finalmente, se afoga. Esta morte do boneco equivale à morte mística do profano ao ser iniciado. Nas palavras do Evangelho, lembra a sentença que está em João 3:10. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao retornar à vida, Pinóquio vai para um estado mais elevado, que vai adquirir uma humanidade plena, para ser um menino de verdade. Vale a pena ver Pinóquio e descobrir um profundo conteúdo simbólico iniciático deste trabalho, especialmente recomendado para aqueles que pertencem a instituições herméticas filosóficas como a Ordem Maçônica, Rosa Cruz, os Gnósticos, Teosófica, Antroposófica, Bisófica, Metafísicas e similares. Mas, para o resto dos mortais que tentamos manter uma vida digna, enquadrada nos limites de uma moral mais ou menos estável, a aventura de Pinóquio também tem muito a dizer, sobretudo porque o boneco se parece muito como nós somos. Podemos dizer o quanto a história de Pinóquio corresponde à evolução dos seres humanos para alcançar a plena realização da humanidade, como seres humanos completos e particularmente com a nossa própria evolução como ocultistas.